Algumas pessoas às vezes me perguntam: por que todas as pregações que vocês fazem na comunidade não estão na internet? Simples, óbvio. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvirem determinadas coisas que nós aqui pregamos. Nós passamos 8 estudos sobre criação. 8 estudos. Eu pergunto para vocês que pegaram esses estudos: sabe que tem pessoas que estão preparadas para ouvir o que foi pregado nesses estudos de criação? O que eu vou pregar aqui, eu vou ministrar pela vontade de Deus, não tem nada programado? Não tem. Muitas pessoas que vão ouvir, eu vou colocar na internet. Essa pregação de hoje vai para a internet. E pode ter certeza que essa ministração de hoje, ela já vai ser pesada para muitas pessoas. Que essas pessoas vão ouvir, muitos não vão. Na verdade, não vão aceitar. Vão entender. Mas muitos não vão, com certeza, aceitar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 1. Eu falei a respeito disso, bem rápido, por alto, no nosso congresso, mas hoje aqui, na reunião de membros, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Revelações e mistérios. João, capítulo 3, verso 1. Peço encarecidamente que todos os membros prestem atenção. E ao término da ministração, vocês têm liberdade no culto de levantarem as mãos e perguntarem o que vocês quiserem daquilo que foi pregado. Aqui vocês têm essa liberdade. Amém? O título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, Nicodemos não era um homem qualquer naquela época. Ele era fariseu, era um dos principais dos judeus, era um homem sábio, era um homem intelectual, era um homem formador de opiniões, religioso. E diz o verso 2: este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: mestre, bem sabemos que és mestre, porque a palavra rabi significa mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A primeira coisa a ser observada aqui é o porquê Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Por que ele foi procurar Jesus de noite? Pensem comigo. Ele era um homem sábio, era um homem religioso, extremamente conhecido, e de repente vem um homem simples fazendo sinais, prodígios, maravilhas, sendo questionado. Jesus era questionado pelos religiosos daquela época. Então, com certeza, Nicodemos ou
teve vergonha ou teve medo de que os outros religiosos o vissem. Conversando com Jesus, como é que pode, né? Um homem simples instruindo um mestre na lei. Então ele foi procurar Jesus de noite, e ele foi procurar Jesus. Ele queria saber a fonte do poder de Jesus. E Jesus tinha para ele, presta atenção, uma palavra certa, precisa e pesada. Jesus tinha para ele uma palavra certa, precisa e pesada. Jesus olha na menina dos seus olhos e diz, presta atenção, verso 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, bugou a mente de Nicodemos. Muitos dizem que Nicodemos fez uma pergunta absurda para Jesus, burra. Não, ele fez uma pergunta inteligente. Porque Nicodemos, como mestre da lei, ele não estava ali para brincadeira. Ele sabia, igreja, o significado da palavra nascimento. Nascer. Muitos não sabem o que é nascer. O que significa nascer? No plano espiritual. O que é nascer? Nascer é um ser gerado. Nascer, ser gerado. Então a pergunta que ele faz a Jesus é essa. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo o quê? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Qual o nascimento que Nicodemos conhecia? Qual é o nascimento que as pessoas hoje conhecem? Nascimento carnal. Como existe na mente das pessoas uma ideia fixa, plantada, de que todos os homens na terra, independente do seu credo, independente da sua religião, independente do seu conhecimento, todos os homens são filhos de Deus. É mentira. É mentira. Como todas as pessoas têm essa mentalidade, que Deus é o Criador de tudo que existe, não tem uma folha que caia de uma árvore sem que tenha a permissão, o aval, a direção de Deus. Deus está à frente de tudo, Deus está no controle de tudo, e todos os homens que vêm a este mundo nascem debaixo do propósito de Deus. Mentira. Se todos os homens que estão sendo gerados no mundo, se todas as crianças que nascem, se tudo está diretamente no propósito de Deus, e todos são filhos de Deus, Jesus é o maior mentiroso que passou pela face da terra, porque Jesus, ele fala que no mundo existem os filhos de Deus e os filhos de quem? Do maligno. Então você rasga os evangelhos, você joga na lata do lixo. Não! Nem todos os homens são filhos de Deus, não tem problema nenhum de dizer isso. Nem todas as pessoas que estão sendo introduzidas neste mundo estão vindo debaixo do poder de Deus. Não estão. Não estão. Está marcado aqui, João, capítulo 3. Volta um pouquinho antes, João capítulo 1, verso 12.
claro então os dois tipos de nascimento que existe. Existe o nascimento carnal e existe o nascimento espiritual. Nicodemos só conhecia o nascimento o quê? Carnal. O que diz João 1:12? Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Serem feitos o quê? Será que você precisa de uma faculdade para você entender? Serem feitos por quê? Porque não era. Continue. Os quais não nasceram do sangue, nascimento carnal, nem da vontade da carne, sexo, nascimento carnal, nem da vontade do varão, mas de quê? De Deus. Então existem aqueles que nascem da vontade da carne, nascem da vontade do varão, nascem do sangue, clonagem, por aí vai. E existem aqueles que são gerados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra. Pastor, o senhor ainda não conseguiu me convencer. Tem alguma coisa aí que ainda não conseguiu entrar. Tudo bem. Primeira epístola de João, capítulo 3, o que diz? Depois nós voltamos em João. Antes de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 3, o que diz? Vede, com grande caridade, caridade é a expressão máxima do amor de Deus, o amor perfeito. Vede com grande amor ou grande caridade nos tem concedido o Pai. Leia, que fôssemos chamados. Aí entra a Bíblia prostituída. Bíblia prostituída. Algumas Bíblias aparecem, de fato somos. Está errado. Nos textos originais não aparece, de fato somos. Quem na sua Bíblia aparece e de fato somos? Leia aí. Leia aí. Quem na sua Bíblia aparece e de fato somos? Quem na sua Bíblia não aparece? Quem não aparece, de fato somos? Há tempos nós temos falado para vocês observarem nas Escrituras, na Bíblia, na versão corrigida. Continuando diz: fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos, porque não conhece. O mundo não conhece ele. O mundo conhece quem? Quem que o mundo conhece? Pergunta para qualquer crente. Pergunta para qualquer pessoa de qualquer religião. Esses dias eu estava debatendo na televisão com um bruxo que serve os Exus, Tranca-Rua, Pombagira. Ele é bruxo. Ele tem vários senhores na sua vida. Pergunta quem é o Deus da vida dele. Quem é o Deus que ele crê? Javé. O mundo conhece Javé. Toda a terra conhece Jeová. O salmista Davi disse: de Jeová é toda a terra e a sua plenitude, e Jeová se fez conhecido no mundo. Então, aí vem o Espírito Santo e diz: o mundo não conhece a Ele. Não é isso que está escrito? Não é isso? Porque não conhece a Ele. Se não conhece a Ele, conhece quem? Aí ele diz:
Leia. Pode continuar a leitura. Amados, agora somos o quê? Por que agora somos filhos de Deus? Porque antes, então, eu me tornei filho de Deus quando eu passei por aquele processo que Jesus falou para Nicodemos: nascer. É o que Jesus está falando para Nicodemos. Então, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o que? Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o que? Então, eu não era filho, eu não era imagem, e eu não era semelhança. Eu serei a sua imagem e a sua semelhança quando o meu corpo for transformado num corpo glorificado como o dele. Então, nós estamos falando, revelando o mistério da importância do novo nascimento, de uma transformação que começa pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. Então, existe o nascimento da carne, que vem através do sexo, da semente de corrupção, e existe o nascimento que vem pela palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 23. O que diz? O apóstolo Pedro, pela direção do Espírito Santo, sendo, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo, pronto. Olha aí, o Espírito Santo respondendo a questão de Nicodemos de novo. Sendo de novo gerados, não de semente, o quê? Mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para o quê? Sendo de novo gerados, não do sêmen. Por que Jesus não nasceu do sêmen? Porque se ele nascesse do sêmen, ele seria imundo por natureza. Isso é coisa que vem lá do Velho quê? Testamento. Então volta lá em João, vamos entender. João capítulo 3, Nicodemos fez a pergunta a Jesus, verso 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Respondeu Jesus, verso 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de quê? Se Jesus tivesse dito só isso, se ele tivesse falado só isso, tudo bem, mas ele foi a fundo. Olha o que ele diz: o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? E não te maravilhes. Olha para mim, Nicodemos. Você pode ter todo o conhecimento. Jesus disse aí:
Você pode ter todo o conhecimento, você pode ser intelectual, você pode ter a lei em você. Não te maravilhes de eu dizer para você que você precisa nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus não teria problema nenhum de dizer isso a Davi. Jesus não teria problema nenhum de dizer isso para Moisés. Jesus não teria problema nenhum de dizer isso a Salomão. Porque os crentes hoje imaturos querem se espelhar nesses homens que viveram no Velho Testamento. E nas suas orações pedem: Senhor, me dá a sabedoria do Salomão. Senhor, me dá a unção dobrada do Espírito de Elias, de Eliseu, né? Porque o Eliseu recebeu a unção dobrada do Espírito de Elias, e os crentes carnal querem a unção dobrada do Espírito do Eliseu. Senhor, me dá, né, a paciência de Jó. Me dá, Senhor, a força de Sansão. Me dá a humildade e a mansidão de Moisés. Moisés foi manso? Moisés foi humilde? Não vou nem entrar nessa questão. Tem um texto lá no Velho Testamento. Quando eu prego isso na televisão, eu ponho o texto. A primeira coisa que os pastores tentam fazer é desconcertar a Bíblia. Não, isso aí foi o homem que escreveu errado. Quando os soldados voltam, né, da matança, quando os soldados voltam da guerra, da matança, o derramamento de sangue, Moisés vem receber os soldados com os sacerdotes, né? Todo feliz, Moisés vem recebê-los. Só que os soldados comparam as mulheres e as crianças pequenininhas. Está na Bíblia. E Moisés se indignou, quebrou tudo, ficou irado, revoltado e disse: vocês deixaram viver todas as mulheres e as crianças? Está na Bíblia. E Moisés manda matar todas as mulheres que conheceram varão, e os meninos pequenos, ele só manda poupar as mulheres, as meninas e as mulheres. O quê? Para quê? Para quê? Por que ele manda poupar as meninas virgens? O texto é claro, está na Bíblia. Ele vira para os soldados e diz para os soldados: para vocês, soldados, deixa essas meninas virgens viver. Não, pastor. Não. Eu não acredito que isso esteja escrito na Bíblia. Está. Tem coisas do Velho Testamento que para nós que somos cristãos não serve de exemplo coisa nenhuma. Vamos fechar com chave de ouro essa questão desses homens que todo mundo quer se espelhar do Velho Testamento? Vamos fechar? Jesus vem e diz, e se Jesus fala, diga: se Jesus fala, está falado. Dos homens, disse Jesus, nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que quem? João Batista.
Batista. Para você não querer ser igual João Batista, Jesus vem e diz: mas o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. Então Jesus estava falando de anjos? Não. Qualquer pessoa que tenha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, que tenha passado pelo processo do novo nascimento que se dá pela sua palavra, é maior do que qualquer homem que tenha existido no Velho Testamento, porque esses homens, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Está na Bíblia. Já marcado João, vai em Hebreus. Bem rapidinho. Hebreus, capítulo 12. Aliás, Hebreus capítulo 11, verso 39. Hebreus 11, 39. Que os pastores nas igrejas do sistema adoram pregar Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Mas só lê só o comecinho da carta, né? Não lê o finalzinho. E olha o que diz o final da carta. Hebreus 11, 39. Sobre os heróis da fé. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, leiam, não alcançaram o quê? A promessa. Que promessa? A verdadeira, espiritual. Por quê? Não alcançaram sem Cristo. Olha o que diz aqui: provendo Deus, leia, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Eles, sem a manifestação de Cristo, sem a manifestação da igreja, estariam todos perdidos. Primeiro ensinamento para amadurecimento espiritual, para quem nasce de novo. Quem nasce de novo, coloca isso em regra. Quem não é nascido de novo, não tem jeito. Sempre vai estar se espelhando no homem, sempre vai estar babando o homem, sempre vai estar se deixando influenciar pelas pessoas e não pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, agora verso 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Olhando para quem? Olhando para quem? Eu tenho que olhar para quem? Moisés, Elias, Davi. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olhe para Jesus. Senhor, me dá a sabedoria de Jesus. Senhor, Pai, me dá a mansidão de Jesus. Me dá a paciência de Jesus para suportar as afrontas. Diga: Jesus é o exemplo a ser seguido. E esses homens que viveram no passado, que foram resgatados por Cristo, que estejam com Cristo, mas sem nós, sem a igreja, eles estariam perdidos. Então, para nós terminarmos, volta em João capítulo 3. Quem está entendendo? Levante as mãos. Então,
Vou passar uma revelação aqui um pouco mais pesada. João capítulo 3, verso 6, novamente. Ele disse: o que é nascido de concupiscência, carne é concupiscência. Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. A carne e o sangue não podem. Pastor, olhe para mim, olhe para mim. Pastor, o senhor precisa entender. O senhor precisa entender, pastor, que Adão, ele tinha a glória de Deus. Adão era perfeito, pastor. Adão e Eva eram perfeitos, pastor. Mas o pecado fez com que Adão e Eva perdessem a glória de Deus. Você realmente acredita nisso? Hã? Você acredita nisso? Tá bom. Primeira questão. Olha para mim. Adão e Eva não tinham vida eterna. Eles tinham longevidade. Diga, a verdadeira vida eterna só se manifesta quando o homem prova Jesus. Vou provar isso na Bíblia. Deixa marcado aqui. Aí você vai entender por que nós temos que nascer de novo. Nós viemos de uma semente ruim. Para Gênesis. 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 Capítulo 3. De Gênesis. Verso 22. Eu vou resumir isso aqui, mas já vai dar um nó na cabeça de muitas pessoas, mas você vai entender. Vamos lá. Olha para mim que eu vou resumir. Existem duas palavras que precisam ser observadas no hebraico. Quem é novo na comunidade, presta atenção. Bara e Atsa. O que significa a palavra bara em hebraico? Criar. Tanto que no livro de Gênesis vem escrito, primeiro livro, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criar. Bara significa. Então, o que eu tenho na minha mão? Fala. Copo. Se eu pegar esse copo, trabalhar dele eu posso fazer alguma outra coisa? O homem extrai da natureza recursos. A cadeira que você está sentada não foi criada, ela foi formada. A Bíblia que você segura nas mãos, ela não foi criada, ela foi formada. O homem extraiu da natureza e deu forma. Agora, o que eu tenho nas minhas mãos? Não. Então diga, criar, trazer a existência do nada, o que não existe. E Atsa, formar, dar forma a algo já existente. Todos nós, preste atenção, igreja, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Isso é fato. Nós somos descendentes de Adão. Adão
foi criado ou Adão foi formado? Adão foi criado ou Adão foi formado? Adão foi formado do pó da terra, e Eva veio a existir da sua o quê? Costela. Não é isso que a Bíblia diz? E aí, Gênesis, bem rapidinho, vamos comprovar isso. Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Estou fazendo essa explicação porque esse culto eu vou deixar na internet. E quem é novo, preste atenção. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó do quê? Soprou em seus narizes o fôlego de quê? E o homem foi feito alma. Então esse aqui é Adão. Como que eu sei que é Adão? Porque vai ser confirmado lá no Evangelho, em 1 Coríntios 15, 45. Leia 8. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Aonde? Na banda do O? E pôs ali o homem que ele tinha criado. Então, se o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, o Éden já existia. O primeiro Éden aparece em Gênesis capítulo 1, como aparece também em Gênesis capítulo 1, um homem diferente de Adão. Quem é esse homem? É Gênesis 1, 26. O que diz? Gênesis 1, 26. Capítulo 1. Disse Deus: façamos o homem a nossa o quê? Conforme a nossa domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Comigo 27. Criou Deus o homem à sua, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não é isso? Para terminar, o 28. E Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a que tinha criado. E aí no finalzinho diz, verso 31. Viu Deus tudo quanto tinha? 31. Feito. E eis que era muito bom. Foi tarde amanhã, que dia? Então esse homem de Gênesis 1, 26, ele foi formado ou ele foi criado? No mesmo dia que há? Não foi no mesmo dia? No sexto dia? Não foi? Então, se ele foi criado no mesmo dia que a mulher, aqui não tem barro. A origem desse homem é disse Deus. Então, o homem e a mulher, esse homem e essa mulher de Gênesis 1, 26, vieram a existir por meio diferente de Adão. Adão veio depois. Volta lá, você viu? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 8. Gênesis 2, 8. Plantou o Senhor Deus um jardim na banda do O, e pôs ali o homem que ele tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para se provar, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse segundo Éden, ele plantou duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e uma suposta árvore da vida. Quem está entendendo? Não é isso que está na Bíblia?
E ele vai dar a primeira lei. Ele ordena ao homem: não toca nesse fruto. No dia em que você provar desse fruto, certamente tu morrerás. Não foi isso que ele falou? Agora eu vou te provar que Adão não tinha vida eterna. Gênesis capítulo 3, verso 22. Depois eu volto para João e encerro. Depois que o homem provou do fruto, qual fruto que ele provou? Adão provou da árvore da vida? Onde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que Adão provou da árvore da vida? Adão provou da árvore da vida? Não. Ele provou da árvore do conhecimento do bem e do... E depois que ele provou dessa árvore, olha o que aconteceu. No verso 22. Disse Jeová Elohim: eis que o homem é como um... Nós quem? Aí vem a teologia de uma forma burra e ignorante e tenta enxertar aí a trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é trindade. Anjos. Eis que o homem é como um, sabendo bem o que? Preste atenção. Leia com atenção agora a declaração de Jeová. Leia, vai, em voz alta. Ora. Peraí, vocês não vão ler? Gênesis 22, a sequência. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o que? Leia. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Parou. Se você prestasse mais atenção nas escrituras, a revelação seria mais clara para você. O homem agora, ele pecou. Olha para mim. Ele pecou. Ele é como um de nós. Para que ele não estenda a mão, para que ele não tome da árvore da... Prove e viva. Ó, prove e viva. Eterno. Adão não tinha vida eterna. Se ele provasse daquele fruto, ele poderia ter. Ele não tinha vida eterna. Para que ele não prove e não viva eternamente. Aí ele fez o que? Ele expulsou Adão do jardim e privou o homem de ter a vida eterna. Alguma dúvida sobre isso? Para que ele não estenda a mão, não prove, então, para o bom entendedor, ele não tinha provado. Para que ele não estenda a mão, não prove e não vive. Então ele não tinha provado. E se ele não tinha provado, ele não tinha vida eterna. O homem que não prova da vida eterna, da árvore da vida, não pode ter a vida eterna. Jesus é a verdadeira árvore da vida. A verdadeira. Essa é outra questão. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, não tem jeito, está enfadado à destruição. Mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. A humanidade tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque veio de uma semente ruim. Nascer de novo, ser gerado novamente. Por que eu tenho que ser gerado novamente? Porque na carne, diga na carne, eu vim com defeito de fabricação. Ah, mas é um pecado! Não é um pecado. Ah, mas não foi por causa do pecado? Não foi. Quer ver? Como não é pecado? Talvez depois se você assistir essa reunião 2, 3, 4, talvez você não esteja entendendo agora, mas se você pegar e assistir 2, 3, 4, faz sentido no plano espiritual que ele está falando.
Jesus na carne. Jesus na carne. Ele era superior ou inferior aos anjos? Diga. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus na carne foi feito um pouco menor do que os. Menor a estatura? Glória. Por quê? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Até entre as estrelas tem diferença, disse Paulo. Uma é a glória do que é terreno e outra é a glória do que é espiritual. A glória de Deus é superior à glória dos anjos? Sim. Responda. Sim. A glória dos anjos é superior à glória dos homens? Sim. A glória dos homens é superior à glória dos animais? Sim. E a glória dos animais é superior à glória das ervas? Sim. Então Cristo na carne, como diz as Escrituras, ele foi feito um pouco menor do que os. Glória. Porque ele tinha uma glória, se esvaziou dessa glória e assumiu a forma humana. Certo? Certo? Cristo pecou? Responda. Responda. Então, se Cristo, como homem, semelhante a Adão na carne, não tendo cometido nenhum pecado, era inferior em glória aos anjos, e glória que Adão tinha, sendo que ele pecou. Por isso que quando Cristo ele resgata o homem descendente de Adão, ele não restitui ao homem a glória que ele perdeu lá no jardim do Éden, que é glória de anjo. Cristo nos dá da sua própria glória, fazendo-nos superior até aos anjos. Por isso que a igreja, diga, a igreja vai julgar os anjos que pecaram. Tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ser condenado por Deus. Deus não condena ninguém. A humanidade descendente, olhem para mim, toda a humanidade, independente da religião, do credo, todas as pessoas fora de Cristo, toda a humanidade já foi julgada em Adão, já foi condenada pelo pecado dele. Se não nascer de novo, você pode ser médico, você pode ser intelectual, você pode ser bom, você pode fazer obra de caridade, não importa. Se você não nascer da palavra de Deus, você já está condenado. Condenado ao quê? À morte, que é o inferno. Morte e inferno é uma coisa só, caminho lado a lado. A condenação é a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Todos foram julgados em Adão. Esse é o mistério. Todos foram julgados através de Adão e foram condenados em Adão. Mas todos os que creem em Cristo serão justificados por Cristo. Diga glória a Deus. Por isso que, para terminar agora, na narrativa do texto bíblico, vamos lá, João capítulo 3. Agora sim, no verso 13. Perceba que Jesus está falando em mistérios. João 3:13. Ora, ninguém subiu aonde? O que os homens querem? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Pergunta na comunidade, quem é que quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Pergunta para um bandido, você quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para onde?
céu se não passar pelo processo do novo nascimento. Está que nem um bruxo falou lá na televisão: eu sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. O Senhor está agindo como anticristo. Se você não nascer da palavra de Deus, se você não obedecer a palavra, você não é filho de Deus. Por quê? Porque o céu não é Disneylândia. Não é um lugar que Deus olha para você e você dá um sorriso, Jesus fala: pronto, eu vou te levar para o céu. Não. Então olha, Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está aonde? E como Moisés levantou a serpente aonde? Serpente é figura de Satanás. Assim importa que o Filho do Homem seja o quê? E aí tem pastor tapado, não tem a visão carnal, que diz que aquela serpente que Moisés levantou, sabe aquela serpente que Moisés colocou na haste? Aquela serpente que o povo olhava para ela e era curado. Oh glória! O pastor fala até em línguas. Era Jesus. Jesus aonde? Como que aquela serpente era Jesus? Como que de uma fonte que jorra o doce pode jorrar o amargo ao mesmo tempo? Não era Jesus. Mas tem pastor que praga que era Jesus. Qual é o pai? Jesus disse nos evangelhos, Lucas 11, 9. Qual é o pai que se o filho pede um pão, o pai lhe dá uma pedra? Ou se pede um ovo, lhe dá um escorpião, uma cobra? Jesus diz: vocês, sendo maus, não fazem isso. Quanto mais o Pai Celeste. É só você ler nessa passagem da serpente no Velho Testamento. O povo pediu o quê? Pão. Jeová mandou serpente para morder o povo. Depois o povo clamou e Jeová mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente era curado. Depois o mesmo Jeová condenou o povo, porque essa serpente ficou lá sendo adorada pelo povo de Israel durante muitos e muitos anos. Está na Bíblia. E você vem dizer para mim que aquela serpente era Jesus? Para! Então, João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida o quê? Então não basta você olhar para Jesus. Olha para mim, é forte isso. Diga: não basta eu olhar. Aquela serpente, pastor Lucas, pastor Davi, aquela serpente no deserto, quem olhava para ela era curado fisicamente, mas não foi salvo espiritualmente. Não basta você na graça olhar para Jesus, só olhar para Jesus. Você tem que crer em Jesus, e você tem que obedecer a sua palavra. O católico põe a imagem de Jesus com olho azul, com olho verde. Jesus com olho azul, onde já se viu um negócio desse, cara? Né? Aí põe Jesus com olho azul, Jesus com olho verde. É o meu Jesus. E todo dia olha para Jesus, faz o sinal da cruz. Não vai crer, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sim, 16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito. Explica para mim unigênito. Em voz alta. Se Jesus é unigênito, hoje ele não é mais unigênito, ele é pri. Mas se ele veio no mundo como significa que antes de Jesus, o verdadeiro Deus não tinha gerado nenhum filho na carne. Adão não era filho de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo, o quê? Quem crê nele não é o quê? Quem crê nele não é o quê? Então coloca isso no patamar. A humanidade, no mundo existe quem acredita no Buda, tem quem acredita no Exu, no tranca-rua. Eu acredito nos evangelhos. A palavra diz que quem crê nele, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Para a humanidade não existe outro caminho. Então leia, quem crê nele não é o quê? E quem não crê? E quem não crê? Como assim já está condenado? Pergunta para qualquer advogado se alguém pode ser condenado sem antes passar por um processo de julgamento. Se condena aquilo que foi julgado. Por que a humanidade, olhe para mim, igreja, por que a humanidade, eu repito, depois você vai assistir esse culto de novo e você vai entender se não entrou. Por que a humanidade toda está condenada? Porque alguém julgou. Alguém julgou a humanidade e condenou toda a humanidade. E qual é a condenação que foi imposta ao homem? A morte. E quem foi o primeiro homem a ser julgado pela lei? Adão, porque desobedeceu o mandamento do fruto. Então Adão, diga, Adão foi julgado. E através de Adão, toda a humanidade foi condenada. Então quem julgou, julgou errado. Por quê? Porque o próprio Deus da lei diz, em Deuteronômio 24:16, os pais não podem morrer pelo pecado dos filhos, nem os filhos morrerão pelo pecado dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio. Mas Adão e Eva pecaram, e ele julgou e condenou a humanidade toda pelo pecado deles. Por isso Jesus veio ao mundo, para tirar você de uma condenação que Jeová, que é anjo, impôs sobre você. Injusta. A morte é uma injustiça. A morte é uma coisa terrível, é uma injustiça. E quando você vê crianças morrendo, crianças que não aprenderam nem o que é certo e o que é errado, e morrem em acidentes, e nascem doentes, você fica se questionando, e Deus? A morte é uma injustiça. Então, vamos terminar aqui. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Não tenho problema nenhum de dizer para você, dependente das suas obras, não é pelas obras, é pela fé. Se você não nascer de novo, Deus não vai julgar você. Ah, mas está lá no Apocalipse o trono branco. Isso é outro estudo. Deus não vai julgar você. Ele não veio para te julgar. Ele não vai te condenar. Porque se você não tiver Jesus na sua vida, você é joio. Você nasceu joio, você é joio. E o joio está predestinado a ir para onde? No fogo. É uma palavra dura? É. Mas eu estou falando para você, a maior verdade e revelação é essa. Você é filho de Deus hoje? Tem dúvida ainda? Quem, pastor? Eu hoje sou filho de Deus? Levanta a mão. Mas você é filho de Deus? Para terminar, adotivo. Eu vou ler 2 versículos e vou terminar a pregação.
epístola de João, capítulo 3. Levanta a mão quem crê. Você leu João 1:12. Quem crê? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: se você não era filho de Deus, você era filho de quem? Abre em Efésios capítulo 2, verso 1. Você era joio. Todo mundo sem Cristo nasce joio e nasce predestinado para ir para o fogo. Pastor, que palavra pesada é essa? É a realidade. Primeira epístola de Pedro, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1. E para terminar, depois eu vou em Gálatas e a gente encerra a reunião. Essa é a verdade que os pastores não vão ter coragem de pregar para você. A Bíblia se explica por si só. Efésios capítulo 2. Tudo isso faz parte do pacote do novo nascimento. Por isso que eu digo que quem não foi discipulado tem que ser discipulado, para não ficar enxergando a revelação entre linhas, sem entender com clareza o que o Espírito está dizendo. Aí fica tudo mais claro. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, diga glória a Deus, estando vós mortos em ofensas e o quê? Em que noutro tempo, toda a história da humanidade nós podemos dividir em 2 tempos. Diga, AC, antes de Cristo, tempo da lei, dos profetas. DC, depois de Cristo, o tempo da graça e do Espírito. Então, noutro tempo, antes de Cristo vir, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do quê? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele vai se incluir também, entre os quais, leia, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade e dos, leia, por que vocês param de ler? Éramos por, não, leia mais alto. Nós éramos por filhos de quem? Como os outros, nós éramos por natureza, filhos da ira. Judeus, gentios, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos do quê? Por natureza. Nós somos descendentes de Adão, filhos da ira. Agora, para terminar, hoje nós somos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Mas somos, diga, somos filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos terminar a ministração. Mas vindo a plenitude do quê? Gálatas 4:4, está aí? Mas vindo a plenitude dos, Deus enviou o seu nascido de, nascido sobre. Por que Jesus veio a esse mundo? Leia. Para resgatar, remir é resgatar. Leia. Os que estavam debaixo
a fim de recebermos. Quando Cristo tira você da lei, Ele te adota como filho, porque na lei você é filho de outro. Quem é o teu pai na lei? Anjos, Jeová. Quem te gerou na lei? Na carne. Olha o silêncio na igreja. Último texto. Romanos 7, 4. Vamos entender a graça de Deus na sua totalidade. A importância do novo nascimento. Romanos 7, 4. Peço que os músicos venham para o altar para ministrar a ceia do Senhor. Romanos 7, 4. Preste atenção na carta. Vê se tudo que nós estamos pregando não tem coerência. Paulo diz o seguinte, Romanos 7, 4. Assim também, vós, meus irmãos, estáis mortos para o quê? Para a lei. Pelo corpo de quem? De Cristo. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre o quê? A fim de que demos frutos para Deus. Sabe que eu preciso de uma faculdade para entender isso? Ele diz que quando nós morremos para a lei, para o velho texto, nós passamos a pertencer a outro. Quem é o outro que você passou a pertencer? Fala. Quem é o que ressuscitou? Maria ressuscitou? Pedro ressuscitou? Maria morreu por você? Ressuscitou por você? Quem foi o que morreu e ressuscitou por você? Então quando você morre para a lei, você passa a pertencer a outro, que é quem? Jesus. Jesus e o Pai não são um só? Então na lei você era de quem? Como é que Cristo comprou você dele mesmo? De quem você era na lei? Cristo comprou você e adotou você como filho. Foi o que Paulo disse, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bem forte para Jesus.